Olá pessoal, paz e bem, eu sou o Frei Márcio Monteiro e hoje eu estou aqui mais uma vez no canal da EVA Tatuapé para ensinar vocês a fazerem esta linda caixa porta-lenços utilizando a técnica do stencil e a técnica da decopagem. É uma caixa super fácil, prática de fazer e tenho certeza que muitos irão gostar do resultado final. Lembrando que toda a estrutura desta caixa é 100% EVA. Então vamos lá? Para a nossa aula, então, nós iremos precisar de alguns materiais, como por exemplo o EVA de 5 mm, pode ser o de 4, também dá certo. Precisaremos de papel para decopagem. A escolha da estampa fica a critério e ao gosto de cada um, mas é importante também que as tintas que nós utilizaremos se aproximem das cores da imagem da estampa escolhida. Então aqui no meu caso, eu dei uma olhada na estampa e eu acredito que eu vou utilizar o rosa ciclame, o vermelho escarlate e também um castanho claro, porque aqui nós temos bastante cores claras, mas também nós temos algumas cores mais escuras, tá? Então eu vou fazer um trabalho com essas três cores aqui, eu acredito que vai dar certo. Nós utilizaremos também a cola branca para fazer o nosso processo de decopagem e também a cola instantânea para fazer a união das partes da nossa peça. Utilizaremos o pincel pituá para fazer a parte da decopagem, mas também, desculpem, a parte do stencil, mas também nós utilizaremos um rolinho para espalhar a nossa cola branca. Você vai precisar de uma lixa, pode ser uma lixa comum, ou se você já trabalha com EVA e tem a mini retífica, também serve. Mas para retirar o excesso do papel da decopagem, tem que ser essa lixa comum aqui, tá bom? Esses são os materiais que nós iremos utilizar e vamos lá dar início à nossa aula de hoje. A nossa peça ela vai lembrar muito a estrutura de uma caixa de fósforo, é claro que em tamanho ampliado. Então nós teremos uma parte externa, que será a parte maior, tá? E teremos também uma parte interna, que será com medidas menores. Todas as medidas estão disponíveis no molde para vocês. Então nós vamos começar trabalhando pela nossa estrutura externa, pela parte maior. Nós vamos pegar aquela parte que nós vamos eleger como sendo a parte de cima, a tampa da nossa caixa. Então nós vamos reservar as outras partes, nós vamos pegar essa parte maior, pegar o nosso molde, que é onde nós iremos vazar, né, para ser a saída, fazer a saída dos lenços, e nós vamos posicionar esse molde sobre a nossa peça. Então nós vamos posicionar mais ou menos centralizado, pode ser a olho nu mesmo, então você dá uma olhada, vê se mais ou menos está centralizado na parte superior da sua peça. E aí você pode vir com uma caneta, um lápis mesmo, não tem problema. Aqui eu estou utilizando aquela caneta fantasminha que em contato com calor a tinta desaparece, né? Então eu vou mais ou menos posicionar e vou riscar o meu molde aqui no meu EVA. Tendo riscado o meu molde aqui no EVA, eu vou vir com um estilete, tá? E vou recortar aqui onde eu fiz a marcação. Como é um EVA de 5 milímetros, para que não fique um corte muito grosseiro, é importante que a gente tenha paciência e venha fazendo os cortes como se fosse cortando camadas, tá bom? Para que não aconteça de machucar muito o nosso EVA e depois ele fique com um acabamento ruim.
depois de ter vazado, a nossa peça ficará assim, a parte de cima. Se você desejar, você pode vir com uma lixa aqui, lixando essa beiradinha aqui para dar um acabamento melhor. Porém, eu não vejo necessidade, porque depois eu vou sugerir que a gente coloque um detalhe aqui. E aí nós passaremos a parte da decupagem. Então eu vou pegar o meu papel de decupagem escolhido, vou posicioná-lo sobre o meu EVA, tá? Como ele é transparente, eu consigo ver, né, a parte de baixo, o meu EVA, e aí eu vejo mais ou menos onde eu vou posicionar a minha figura. Lembrando que, como nós teremos uma parte aqui no meio que será vazada, nós vamos perder uma parte do nosso papel. Por isso que eu sugiro que antes da colagem a gente posicione, a gente mais ou menos decida onde nós vamos querer a nossa imagem para que a gente não perca muito dela, né? E aí nós iniciaremos a nossa parte da decupagem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a cola branca, vamos passar aqui sobre o nosso EVA. Eu sempre costumo dizer que a gente vai passar o suficiente, ou seja, nem pouca cola, mas também nem muita. Aquilo que é o suficiente para colar o nosso papel. Então aí cada um tem que ir controlando, tá? Então a gente vem aqui com o nosso rolinho e vai espalhando bem a nossa cola. É importante que ela não acumule em nenhuma parte, para que o nosso papel ele não fique enrugado. É importante dar atenção também a essa beirada, que é esse contorno do nosso círculo, tá? Para que a cola chegue, né, onde for necessário para a colagem do nosso papel. Tendo passado a nossa cola, nós vamos pegar aqui o papel de decupagem e nós vamos também contar com o auxílio, aqui no meu caso eu vou utilizar um lencinho, mas pode ser algum plástico, tá bom? Isso pra gente alisando o nosso papel, para ir retirando as rugas, as possíveis rugas, e para não correr o risco de danificar ou de rasgar o nosso papel. Aí nós vamos vir aqui e nós vamos posicionar mais ou menos onde nós desejamos que fique a nossa imagem. Feito isso, a gente só coloca sobre o EVA, a gente não passa a mão, a gente não aperta nada. Aí a gente vai vir com um lencinho aqui, ó, e vai fazendo movimentos, sempre jogando o ar para fora, tá? Lembrando que como nós temos aqui esse buraco aqui, né, no meio do nosso EVA, nós podemos também fazer movimento jogando o nosso papel para esse espaço aberto. E nós vamos fazer isso na nossa peça toda, aqui nessa parte de cima toda, tá? Sempre indo, tentando tirar o máximo possível das rugas do nosso papel. Tendo colado o nosso papel, com o auxílio de uma tesoura, nós vamos retirar o excesso em volta e vamos também retirar uma parte aqui do meio. Nós vamos pegar a nossa lixa novamente e nós vamos vir como se fosse lixando o nosso papel. Nós vamos fazer esse processo ao entorno da nossa peça toda e também aqui no meio.
porque isso vai fazer com que saia todo esse excesso de papel aqui, dando já um acabamento melhor à nossa peça. E assim vai ficar a parte de cima. Depois de ter retirado os excessos com a lixa, eu também apliquei um detalhe aqui em sisal, só para fazer o acabamento. Nas laterais, nós iremos trabalhar com stencil. Então eu tenho que observar a minha peça e ver quais são aquelas laterais que ficarão à mostra, ou seja, que ficarão expostas. Então é nessas laterais que eu vou fazer o trabalho com stencil, ou seja, eu não tenho necessidade então de fazer o stencil na peça toda. Então eu vou pegar uma lateral aqui, vou posicionar o meu stencil, lembrando que tem que ficar também de uma forma, né, reta, né, que não fique, para que a pintura não fique parecendo que está torta, né? Posicionei. Aí eu vou pegar aquelas tintas que eu havia separado, vou pegar o meu pincel Pituá e eu posso pegar também algum pedacinho de EVA que eu não vou utilizar para retirar o excesso, tá? Então eu vou começar aqui pelo rosa ciclame, tá? Então eu vou fazer como se fosse uma espécie de uma brincadeira aqui com as tintas. E aí eu vou vendo, né, o que vai ficando melhor. Então eu vou dando algumas batidinhas assim, bem aleatoriamente. Como eu quero fazer uma brincadeira, né, com rosa ciclame, com vermelho escarlate, eu vou tirando o excesso e vou aplicando aqui no meu stencil. Como a nossa peça a imagem é bastante clara, não tem problema se algumas partes ficar sem tinta, porque aí o branco também vai sobressair. E assim eu vou fazer em todas as laterais da minha peça, aquelas laterais que ficarão expostas. Retirando o meu stencil, a minha lateral ela vai ficar com este aspecto. E eu vou fazer isso, repetir esse mesmo processo em todas as outras laterais que ficarão expostas. Tendo feito o processo do stencil, nós vamos iniciar a montagem da nossa peça. Nós vamos começar pela parte interna. Ressaltando que na parte interna, as duas laterais maiores, elas não têm necessidade de ser feito stencil, porque elas não ficarão à mostras. Então o stencil nós vamos fazer nas partes menores. Então nós vamos montar como se fosse uma caixa mesmo. Nós vamos passar cola instantânea aqui na lateral do fundo, em torno da lateral toda, das laterais todas aqui do fundo, e nós vamos unir as nossas partes. Simples assim. Primeiro nós começamos pelas partes maiores e depois nós vamos vir aqui encaixar as partes menores. Na parte externa nós teremos uma pequena diferença na hora de colar. Ao invés de nós passarmos cola aqui nessa lateral, nós vamos pegar e passar aqui em cima, bem na beirada da nossa parte de baixo. E aí nós vamos vir com uma das laterais e vamos posicionar aqui em cima e não aqui do lado, tá? Mas aqui em cima. Tendo feito isso com as duas partes, nós vamos vir com a parte de cima e só vamos encaixar aqui com a cola, tá bom? Como o processo é diferente e essas laterais aqui, tanto dessa parte aqui de cima como da parte de baixo,
vão ficar à mostra, então eu passei um pouquinho de tinta aqui nas laterais, tá bom? É só um pequeno detalhe, mas que faz a diferença. E assim a nossa caixa porta-lenços está pronta. Simples, fácil, prática de fazer. Se você for deixar essa caixa, por exemplo, em algum ambiente mais úmido, como o banheiro, eu recomendo que você jogue um verniz spray aqui sobre a parte da decopagem para proteger mais e ter um tempo de durabilidade maior. Nessa parte aqui nós podemos depositar então os lenços que nós encontramos nas farmácias ou lojas de cosméticos, e aí é só nós encaixarmos essa parte aqui. Feito isso, está pronto. E você também pode usar a criatividade e fazer outras opções com outros papéis de decopagem, deixando uma caixa de lenços bem moderna e bem bonita. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixem os seus likes e qualquer dúvida eu estou à disposição também através das minhas páginas. Até a próxima aula, paz e bem.